Bom dia, meus irmãos. Dando prosseguimento à leitura do livro Parábolas Evangélicas, vamos fazer hoje a leitura da parábola da candeia, que diz assim: Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entrem vejam a luz. Porque nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Vede, pois, como ouvis. À medida que usais, dessa usarão convosco, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Marcos 4, 21, 25, Lucas 8, 16, 18. Estas palavras de Jesus: não se deve pôr a candeia debaixo da cama, mas sobre o velador, a fim de que todos que entrem vejam a luz, dão-nos a entender claramente que as leis divinas devem ser expostas por aqueles que já tiveram a felicidade de conhecê-las, pois sem esse conhecimento paralisar-se-ia a marcha da evolução humana. Não espalhar os preceitos cristãos, a fim de dissipar as trevas da ignorância que envolvem as almas, será esconder egoisticamente a luz espiritual que deve beneficiar a todos. Manda a prudência, entretanto, que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento à capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir, de vez que uma luz intensa demais o deslumbraria ao invés de esclarecer. Cada ideia nova, cada progresso, tem que vir na época conveniente. Seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontrasse em estado de selvageria, tanto quanto querer ministrar regras de álgebra a quem mal dominasse a tabuada. Essa é a razão por que Jesus, tão frequentemente, velava seus ensinos, servindo-se de figuras alegóricas quando falava aos seus contemporâneos. Eram criaturas demasiado atrasadas para que pudessem compreender certas coisas. Já aos discípulos, em particular, explicava o sentido de muitas dessas alegorias, porque sabia estarem eles preparados para isso. Mas, como frisa a parábola em tela, nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. À medida que os homens vão adquirindo maior grau de desenvolvimento, procuram por si mesmos os conhecimentos que lhes faltam, no que são, aliás, auxiliados pela providência, que se encarrega de guiá-los em suas pesquisas e lucubrações, projetando luz sobre os pontos obscuros e desconhecidos, para cuja inteligência se mostrem amadurecidos. Os que, por se acharem mais adiantados, intelectual e moralmente, forem sendo iniciados no conhecimento das verdades superiores e se valham delas, não para a dominação do próximo em proveito próprio, mas para edificar seus irmãos e conduzi-los na senda do aperfeiçoamento. Maiores revelações irão tendo. Horizontes cada vez mais amplos se lhes descortinarão à vista, pois é da lei que, aos que já têm, ainda mais se dará. Quanto aos que, estando de posse de umas tantas verdades, movidos por interesses rasteiros, fazem disso um mistério, cujo exame proíbe, o que importa colocar a luz debaixo da cama, nada mais se lhes acrescentará, e até o pouco que tem lhes será tirado, para que deixem de ser egoístas e aprendam a dar de graça o que de graça hajam recebido. A vida nos planos espirituais, questão que interessa profundamente os sistemas filosóficos e religiosos, por muitos e muitos séculos permaneceu como um enigma indevassável. Chegou, porém, o momento oportuno em que deveria aparecer publicamente, e daí o advento do Espiritismo. Rasgaram-se então
os véus que encobriam esse imenso universo, tão ativo e real quanto o em que respiramos. E à luz dessa nova revelação, a sobrevivência da alma deixa de ser apenas uma hipótese ou uma esperança para afirmar-se como uma confortadora e esplêndida realidade. Está aí, meus irmãos, um belo ensinamento mostrando para a gente que os conhecimentos adquiridos ao longo da nossa jornada fazem parte do cabedal que nós vamos agregando aos nossos conhecimentos já contidos na nossa memória espiritual. Além de que também nos traz a lembrança de que devemos dar de graça o que de graça recebemos. Ou seja, não podemos esconder as coisas com o fito de dizer que as pessoas não merecem saber ou para que possamos ter uma pseudo-importância diante dos outros, porque detém algum conhecimento. Seja em que área for, a humildade, a simplicidade, a boa vontade, são quesitos que compõem a caridade, o amor ao próximo. Não adianta nada sermos orgulhosos, porque o dia de amanhã nós estaremos em condições piores do que aquelas que hoje nos encontramos, devido a essa questão. Tudo será tirado daquele que nada tem. Como poderia ser tirado daquele que nada tem? Poderiam se perguntar. O fato é que, quanto mais nós queremos agarrar-nos às coisas, mais presos nós ficamos a elas. E a prisão tira-nos a liberdade, que são as nossas asas para voar no infinito. A sabedoria, o conhecimento, libertam a todos. E o conhecimento que nós adquirimos do Espiritismo, seja filosófico, seja ele religioso, não importa como se entenda, o fato é que ele nos traz as consolações, porque as promessas de Jesus estão muito vivas no ensinamento do Espiritismo. E essas promessas nos dizem de uma vida futura feliz, mas para que nós possamos ingressar nessa vida futura feliz, nós devemos vencer as etapas anteriores, porque o agora ele faz parte dessas etapas. E as dificuldades que ora enfrentamos na nossa jornada terrena atual fazem parte dessas etapas, que são oportunidades para vencermos e assim carimbarmos o nosso passaporte para a felicidade futura. Esconder a luz sob o alqueire significa esconder a verdade do nosso próximo. Todos nós, de acordo com o nosso entendimento, nossa compreensão, deveríamos ensinar e orientar aqueles que estão junto a nós. Não forçá-los a ter a nossa ideia, mas, quando tiverem necessidade de conhecimento, que possamos levá-los a eles, como quem leva um copo d'água para dessedentá-los. Nós, trabalhadores da seara bendita de Jesus, devemos ter a consciência de que podemos e devemos orientar o máximo possível todos aqueles que estão junto a nós e aqueles que nos buscam, porque, independente da questão encarnado e desencarnado, todos nós temos condições de orientar e esclarecer. Porque, ao contrário do que se imagina, nós não estamos sozinhos em momento nenhum. Sempre estamos acompanhados dos amigos que nos acompanham na jornada, sejam encarnados como familiares, amigos, conhecidos, vizinhos, companheiros de trabalho, ou sejam desencarnados, companheiros de outras jornadas ou companheiros dessas jornadas que já nos antecederam na volta ao plano espiritual. Assim,
que tenhamos em consciência que o caminhar se faz junto com todos, e não apenas com aqueles que achamos que estão junto a nós, ou seja, aqueles que os nossos olhos carnais veem. São todos nossos irmãos, são todos nossos companheiros, são todos nossos amigos com quem partilhamos jornadas e provas evolutivas. Algumas acerbas que nos deixam com raiva, com mágoa, mas que fizeram parte do plano de provação de que tínhamos que passar por aqui. Assim, lembre-se de que não somos nós sozinhos, estamos juntos, todos, e sendo guiados pelos nossos irmãos com mais conhecimentos que nós, porque essa é a questão de que se diz que nada ficará oculto e tudo será revelado. Nossos irmãos, como o Chico Xavier, como Divaldo e tantos outros médiuns, através dos espíritos de Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz e tantos outros, nos trazem as informações, as orientações de que necessitamos para o nosso fortalecimento e para o nosso conhecimento. Eram isso, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleça a todos, para que possamos ter sempre a palavra serena, esclarecedora, que orienta, fortalece e conforta a todos aqueles que se aproximem de nós. Deus nos abençoe.